Prezados amigos, neste horário das 18 horas, no Lar Fabiano de Cristo, convidamos a todos para o estudo do Evangelho, no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, no item A Virtude, exatamente no item 8, que diz o seguinte: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento de orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se coloca como um modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Essa mensagem do Evangelho de François-Nicolas Madeleine, em Paris de 1863, ela nos fala da virtude essencial, nos parece, porque está enaltecendo que a virtude fundamental, que sem ela as outras perdem totalmente o sentido, é exatamente a humildade, que é a mais difícil de todas e ao mesmo tempo a mais simples. É de fato digno da nossa reflexão que ele diga que mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Exatamente porque o orgulho é exatamente este vício moral, esta falha do nosso campo psíquico que ofusca e que torna falsa as virtudes que se apresentem. É assim que uma caridade, por exemplo, que seja feita, mas com motivação apenas pessoal e não por amor, ela deixa de ser caridade. É assim que não é possível alguém ter um sentimento de misericórdia, de compaixão aos outros, se o motivo principal seja o interesse pessoal. Então não é misericórdia, não é compaixão. É exatamente a humildade que dá a qualidade às virtudes.
Diríamos que a virtude básica, a ferramenta fundamental para todos os nossos movimentos internos é exatamente a humildade. No texto vemos muito a palavra do homem virtuoso. Precisamos lembrar que na época de Kardec era essa maneira como se designava o ser humano. Então, quando está dizendo o homem virtuoso, está dizendo o ser humano. Isso serve para o homem, serve para a mulher. Mas ainda em relação à virtude da humildade, chama atenção porque realmente um indivíduo orgulhoso, ele não tem disposição para olhar para si mesmo, para se conhecer, né? E isso tranca todo o processo de desenvolvimento moral. Só há maturidade na humildade, que é, como diz o texto, uma virtude que não se anuncia, que não tem necessidade de se apresentar. Qualquer apresentação que inclua a humildade, ela é inadequada. É como se uma pessoa, ao se apresentar, se dissesse: olha, eu sou fulano de tal, uma pessoa assim e tal, e humilde. No momento que a pessoa se anuncia como humilde, ela está anunciando exatamente aquilo que não tem. Realmente se contradizendo no ponto de largada. Denota atraso espiritual, insegurança. Normalmente são pessoas com difícil qualidade nos relacionamentos. As pessoas que não têm humildade, elas são desagradáveis na convivência. Porque normalmente os assuntos têm que ser em torno dele ou dela, ou os que ele escolhe. São pessoas que ouvem pouco os outros. São pessoas que falam demais, sempre em torno das suas próprias coisas. E se alguém chegar e disser alguma coisa, criticando, se ofendem. Então é muito interessante que nesta relação, o indivíduo, a pessoa orgulhosa, ela normalmente fracassa nos relacionamentos afetivos. Porque tem normalmente uma crítica, uma colocação em relação aos outros e muito pouco em relação a si mesmos. São pessoas orgulhosas, prepotentes, se colocando sempre como referência de verdade, desejando que o mundo gire em torno de si. E normalmente são aqueles que iniciam discussões intermináveis em torno de alguns assuntos polêmicos e por aí vai. Quando uma pessoa tem humildade, ela não se preocupa em se destacar. Ela simplesmente se contenta, se sente feliz em ser parte de grupos. Pessoas orgulhosas não participam de grupos. Elas normalmente se acham boas o suficiente para começarem a agir apenas sozinhas, solitariamente. É preciso muita humildade para estar em grupo e conviver com pessoas diferentes, ouvir opiniões diferentes das suas, dar o direito dos outros falarem e terem uma sempre conveniente desconfiança de que a própria opinião talvez esteja errada. Quando já raia dentro de nós a humildade, a gente não se tem necessidade de colocar em primeiro lugar ou como ponto de referência. Não tem tanta necessidade de aplausos, consegue se deixar dispensar em várias situações para que outros lhe ocupem o lugar e assim por diante. É por isso que na doutrina espírita é muito importante esta colocação a respeito da virtude, porque, de outro modo, Jesus não nos ensinou senão que é a partir do desenvolvimento dessas qualidades que o amor tem acesso à possibilidade de se ocupar, de criar ambientes agradáveis, de convivência, de espaços de cidadania, de alteridade, da convivência comum. E nós, como espíritas, sabemos que as sintonias espirituais, elas são facultadas também a partir de ambientes vibratórios que se criam em torno dessas modalidades de funcionamento mental. Então é assim que os espíritos superiores vão entrar em contato com ambientes onde a humildade é o ponto de atração. E o contrário é verdadeiro também. Os espíritos inferiores sintonizam com os ambientes de orgulho, de narcisismo e de vaidade. Que possamos todos olhar para dentro de nós e podermos tentar enxergar que pontos são esses que precisam ser melhorados para que a virtude, no seu mais alto grau,
possa ser um dia uma parte componente do nosso estado psíquico primordial, conforme desejava Jesus, de seres humanos de bem.